Olá, senhoras e senhores, eu sou o Enoque, mais uma aula de geometria espacial. Hoje eu vou falar sobre cilindro, corpo redondo. O que é cilindro? O cilindro ou cilindro circular é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. O mesmo tamanho de baixo é o de cima, tá bom? Se tiver diferente, o de cima diferente do de baixo, isso não é mais um cilindro, isso já é um tronco de cone. Essa figura geométrica, que faz parte dos estudos de geometria espacial, apresenta dois círculos com raios de medidas equivalentes, ou seja, iguais, os quais estão situados em planos paralelos, ou seja, lado a lado. Quais são os elementos de um cilindro? Aqui eu tenho um cilindro, temos o raio, é a distância entre o centro e a extremidade, do centro a qualquer extremidade é um raio. Temos aqui a base, que é o plano que contém a diretriz, e no caso do cilindro são duas bases, superior e inferior. Temos a geratriz, que é a mesma coisa da altura, chamamos de geratriz. E temos a diretriz, que é exatamente a curva. Aqui é a diretriz, tá beleza? Classificação dos cilindros. Dependendo da inclinação do eixo, ou seja, do ângulo formado pela geratriz, os cilindros são classificados em cilindro reto. Nos cilindros retos, a geratriz, que a altura está perpendicular ao plano, ou seja, forma 90 graus. Temos o cilindro oblíquo. Nos cilindros circulares oblíquos, a geratriz, que é a altura, está oblíqua ao plano da base, desse jeito. E temos também a observação. Os cilindros equiláteros, ou cilindro de revolução, é caracterizado pela mesma medida do diâmetro da base. Isso porque sua seção meridional corresponde ao quadrado, ou seja, ele é dito equilátero quando o diâmetro tiver o mesmo tamanho da altura. Tudo bem? É equilátero. Isso vai servir para resolver questões. Fórmulas do cilindro. O que podemos calcular no cilindro? A área da base. A área da base é a área de um círculo, né? Πr ao quadrado, onde o raio eu já mostrei para vocês. Dependendo da situação, vou usar π igual a 3,14 e r é o raio. Área lateral. A lateral, 2 vezes π vezes o raio. Área total. A área total são duas áreas da base somado com a área lateral, que pode ser reduzido assim, tá bom? E volume. Área da base vezes altura. A área da base é πr ao quadrado vezes altura. Eu sou Enoque. Exercício, né? Primeira questão. Se um cilindro equilátero mede 12 centímetros de altura, então seu volume em metros cúbicos é? Equilátero quer dizer que o diâmetro da base tem o mesmo tamanho da altura. Assim, cilindro equilátero é aquele onde o diâmetro é igual à altura. Se a altura mede 12, então o raio mede 6. Substituindo na fórmula do volume, temos volume vale πr ao quadrado, a altura vale 12, então o raio vale 6. Por que isso? Porque a questão diz que o diâmetro vale 12. Diâmetro, quando ele for equilátero, a altura vale 12, né? Se a altura vale 12, o diâmetro também vale 12, então o raio vale 6. Volume vale πr ao quadrado, 6 ao quadrado vezes 12, 36 vezes 12, 432 π, letra C. Eu sou Enoque. Um reservatório em forma cilíndrica possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem. Qual é o volume desse reservatório? Gente boa, para calcular o volume do cilindro é dado pela área da base multiplicado pela altura. Assim, podemos obter a medida dessa forma. πr ao quadrado vezes a altura, substituindo o valor de π por 3,14, como a questão pediu, teremos 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 10, que teremos
125,6 metros cúbicos. Tudo bem? Letra A. Eu sou Enoque. Uma lata em formato cilíndrico, equilátero, de 10 centímetros. Uma lata tem o formato de cilindro equilátero. Lembra que equilátero, a altura tem o mesmo tamanho do diâmetro da base. Calcular a área lateral, a área total e o volume. Moleza, né? Lembrando que a altura vale 10, então, se a altura vale 10, o raio vale 5. Boa? Jogando aqui a área lateral, 2 vezes π vezes r vezes altura, chegamos a um valor de 100 π. É só substituir 5 ao quadrado, 25, e já foi. Área total. Lembrando que a área total são duas áreas da base mais a área lateral. Se eu tenho aqui a área total, vale 4πr ao quadrado, tudo bem? Então, vai ficar 150πr ao quadrado. Logo, o volume área da base vezes a altura, temos um volume de 250 π centímetros cúbicos. Um artesão confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental, a partir de modelos feitos com cartão de papel retangular de 20 por 10, conforme ilustra as figuras abaixo. Unindo dois lados opostos do cartão de duas maneiras, a artesã forma cilíndricos e, em seguida, os preenche completamente com parafim. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume do paranível empregado, o custo da vela 1 em relação à vela 2. Gente, vamos calcular individualmente. Para se encontrar a quantidade de paranível que será usada, basta utilizar a fórmula de volume. Tudo bem? Não é área, é volume. Então, temos aqui o tipo 1, πr, 2 vezes π vezes o raio, né? Então, temos aqui o raio vale 1,59, que ele diz aqui o tamanho, eu tive que descobrir o raio. E o raio do segundo vale 318. Tudo bem? 2 vezes π vezes o raio, que o tamanho aqui, ó, vale 20. Então, substituindo π por 3,14 e tal, descobri que o raio vale exatamente 3,18. Então, temos agora. Agora, vai substituir na fórmula. Depois que eu descubro o raio, eu descubro o volume de cada um. Porque foi dado aqui, ó, o tamanho da circunferência. Tudo bem? Foi dado o tamanho da circunferência. Então, temos aqui do tipo 1, 2 vezes π vezes r vezes a altura, fazendo aqui as continhas. Tem que fazer essas continhas na sua prova, sim. 317,5. E do tipo 2, 635. O que é que vai acontecer em relação ao outro? O volume da vela do tipo 2 é o dobro do tipo 1. Como o custo é proporcional ao valor, o custo do tipo 2 será 2 vezes, ou seja, se eu tenho 317,5 para chegar até 635, é o mesmo que multiplicar por 2, é o mesmo que o dobro. Eu sou enorme.